Pronto, finalmente eu chego aqui na visão do vendedor, né? E basicamente é isso aqui que o vendedor mais vai utilizar neste módulo de automação da força de vendas, tá? Essa visão do vendedor, tá? Existe uma pasta chamada visão vendedor. Essa pasta não foi gerada pelo gerador de código, como eu mencionei anteriormente, tá bom? Veja que eu estou utilizando aqui um view pessoa cliente page e o view pessoa cliente lista page, tá? Então eu pedi para o gerador gerar todos os arquivos para o Flutter. Quando ele chegou lá na view pessoa cliente, eu peguei as páginas mestre e detalhe e trouxe para cá, tá bom? Só que eu removi as demais, deixei apenas essas duas aqui, tá? Essa aqui é a página da aba, view pessoa cliente page, e essa é a página que lista os clientes, né? Nós estamos utilizando essa view pessoa cliente lista page, mas de fato ela foi feita para lookups, né? Quando a gente quer selecionar um cliente para uma venda, um cliente para um orçamento, esse tipo de coisa, tá? Nesse caso aqui, para o vendedor, nós vamos ter que criar uma outra view. É importante que a gente crie uma outra view para que o vendedor ele tenha os dados que ele necessita em relação ao cliente, tá? É diferente ali de quando nós estamos selecionando um cliente para um outro propósito, tá? Pode até ser parecido quando você está fazendo um orçamento no sistema de venda, né? É parecido sim. Mas esse vendedor que tem esse cliente muito vinculado a ele, que está na carteira dele, digamos assim, na carteira de clientes dele, né? De repente esse vendedor ele precisa de mais detalhes sobre esse cliente, tá? Então eu quero que você pense nessa view do cliente, né? Uma view do banco de dados, tá? Quais são os dados necessários que nós precisamos reunir, de quais tabelas nós precisamos reunir dados para exibir nessa aba os dados para o vendedor, tá? Para que ele abra aquilo ali e ele saiba negociar com aquele cliente que está na frente dele, tá bom? Normalmente, quando nós estamos criando uma tela mestre detalhe, nós exibimos primeiramente uma lista. Daí quando eu clico naquela lista, eu abro a página da aba e a primeira aba que aparece é a página de detalhe daquela lista, né? E a partir dali eu tenho outras abas, né? E o usuário ele pode então navegar pelas demais abas, tá? Neste caso aqui eu fiz algo diferente, ó. Quando eu clico aqui, por exemplo, deixa eu entrar de novo aqui em tabela preço, que é uma tela mestre detalhe. Então veja, eu começo com uma lista, tá? Selecionei, vou para a tela de detalhe daquela lista. Editei, vou para a página de persiste daquela lista e depois as demais abas, né? Se eu vier diretamente aqui no botão inserir, por exemplo, eu vou para a página de persistência daquela lista inicial e depois eu navego pelas demais abas, tá? No caso aqui da visão do vendedor, eu estou indo direto para a página da aba, tá bom? Como é que eu fiz isso daqui então? Aqui em Page, nas páginas do AFV, eu estou exportando as páginas da tabela preço, as páginas da meta, as páginas da rota, mas em relação à visão do vendedor, eu estou exportando apenas a view pessoa cliente page, não é a view pessoa cliente lista page, não. Eu não estou exportando nenhuma outra página, tá? Eu quero que a página de entrada seja a página da aba, que é essa página aqui, ó, a página que já vem com as abas, tá bom? Muito bem. Daí, lá nas rotas do AFV, ó, a visão do vendedor, nessa rota visão vendedor, eu aponto para view pessoa cliente page e não para view pessoa cliente lista page, tá? Então tem essa alteração, né? É a primeira vez que a gente está lidando com essa alteração, por isso é importante que eu mostre ela para você com mais cuidado aqui, tá? Então essa página aqui, tá? A visão do vendedor, nós começamos entrando direto na página da aba, tá bom? Daí
Dentro da página da aba, normalmente, a primeira aba que nós mostramos é a aba de persistência da página de listagem que nós listamos no começo, né? Aqui está o contrário, tá? A primeira página que eu estou mostrando aqui é a página de listagem, uma página de listagem de clientes, tá certo? Como é que eu fiz isso então? Deixa eu mostrar aqui para você. Na minha View Pessoa Cliente Page, eu tenho as minhas abas aqui, ó. Atualizar abas, tá? Daí a primeira aba que eu estou colocando é a aba View Pessoa Cliente Lista Page, tá? Eu deixei View Pessoa Cliente Lista Page para você saber que eu estou carregando os dados dessa view. Mas é interessante que nós alteremos o nome dessa aba aí, tá bom? Até porque nós vamos criar uma view específica para o AFV, para exibir os dados do cliente, para a visão do vendedor, né, que utiliza o AFV, tá certo? Então tá, eu começo entrando na página de aba e a primeira aba que eu mostro é a aba View Pessoa Cliente Lista Page. Eu não passo nenhum dado para ela. Normalmente nós passamos alguns dados, né, para essas páginas, mas eu não estou passando nenhum dado ainda, porque essa tela precisa ser melhor trabalhada. Eu vou deixar uma série de ideias para você, exercícios, para você trabalhar em cima dessa tela aqui, tá? Então, por exemplo, se o cara tentar navegar pela pessoa aqui, ó, ele vai receber uma mensagem: informação do sistema, exercício, detalhe os dados do cliente, tá? Então tá, já que eu falei dessa primeira alteração, que é nós entrarmos direto na página de aba, deixa eu falar um pouco sobre a ideia geral dessa janela aqui. Nessa janela, o vendedor, ele entra nela e ele vai ver aqui quais são os clientes que estão vinculados a ele, tá certo? Então não vão aparecer aqui todos os clientes da empresa, só são os clientes da carteira daquele vendedor. A pergunta é, no nosso banco de dados hoje, isso já está sendo controlado? Eu já tenho como criar uma carteira de clientes para determinado vendedor? Verifique se já tem isso no banco de dados. Se não tiver, sugira no Trello como é que nós podemos fazer isso daí. Daí, quando o vendedor ele selecionar um dos clientes dele, ao selecionar este cliente, quais são os dados que tem que aparecer no detalhe deste cliente? Tem que aparecer as metas relacionadas àquele cliente, tem que aparecer a tabela de preço daquele cliente, tem que aparecer as promoções daquele cliente, tá? Veja que essas abas estão espalhadas aqui, mas não é assim que nós vamos querer no final, tá? Essas três abas aqui, ó, elas têm que ser detalhes desse registro aqui, tá certo? Então você vai ter aí uma segunda tela, né, detalhando esse cliente, e nessa segunda tela é que você vai ter essas três abas aqui, tá? No caso das rotas, né, deve aparecer aqui um mapa, ok? Com todos os clientes pertencentes a este vendedor, e neste mapa os clientes devem estar marcados em uma ordem, né? Ou a ordem já deve aparecer no mapa, ou nós temos que exibir a ordem para o vendedor aqui embaixo, tá? Para ele saber em qual cliente ele tem que ir primeiro, tá? E aí, dependendo da estratégia da empresa, pode ser que no dia seguinte um dos clientes não esteja aqui ou esteja desabilitado, né? Que é algo interessante para a gente pensar, né? Nós temos a posição do cliente na rota, mas a situação daquele cliente naquela rota, seria interessante a gente controlar? Seria, nós não temos isso no banco de dados, né? Não, esse cliente não deve ser visitado, é um problema, uma observação porque o cliente não deve ser visitado, tá? Então são requisitos que você deve ir pensando e deve ir comentando lá no Trello, tá bom? Então você já percebeu que quando você entrar nessa visão do vendedor, de fato vão aparecer duas abas, né? Os clientes deste vendedor e as rotas ou a rota deste vendedor, tá? Que os clientes aparecem no mapa neste caso aqui, tá bom? Daí, quando ele selecionar um dos clientes aqui,
Aí sim, uma outra tela vai surgir com essas três abas aqui, ó, metas, tabela de preço e promoções, tá bom? Muito bem, em termos dessa aba clientes aqui, nós vamos exibir os dados desta view que eu estou mencionando para você. Essa view que ficou como exercício você catalogar quais dados de quais tabelas nós temos que juntar nesta view. São os dados desta view que nós vamos apresentar aqui, tá? Clicou nessa view, ou clicou num dos clientes desta view, metas. Nas metas nós vamos mostrar os dados que vêm da tabela de metas, que foi cadastrado anteriormente, né? Eu coloquei aqui dados fake, tá? Se a gente vier aqui, ó, vamos dar uma olhada nessas páginas aqui. A primeira, como você está vendo, é uma página de aba, tá? Uma página de aba padrão, mas que eu comentei algumas coisas, tá bom? Então, primeiramente eu chamo a lista de clientes, depois eu chamo a visão do vendedor em termos de rota, também comentando aqui esses parâmetros que eu não estou passando ainda. Depois eu chamo a visão do vendedor em termos de meta, depois a visão do vendedor em termos de tabela e por fim as promoções, tá? Então eu alterei isso daqui, ó, nessa view pessoa cliente aba, tá? Eu adicionei essas abas aqui e não estou passando nenhum parâmetro para essas abas, tá? Essas páginas que eu estou chamando estão todas aqui dentro, ó, tá bom? A primeira é essa daqui, que é a lista page. Depois vem a rota, que é essa daqui. Depois vem a meta, tá aqui ela, ó. Depois vem a tabela, tá aqui ela. Depois vem a promoção, que tá aqui ela, tá? Então, a lista, que é a primeira, é uma página de listagem padrão, tá bom? Só copiei lá do gerador e colei aqui. E comentei algumas coisas, né? Como nessa lista aqui, eu não quero que apareça uma barrinha aqui embaixo, parecida com essa que tem aqui em cima, eu comentei a app bar, ó. Comentei a app bar aqui em cima, comentei a app bar aqui embaixo, porque uma delas é se caso ocorra algum erro, aí aparece ali a app bar. Posso até descomentar ela aqui, né? No caso do erro ela deve apresentar, tá? Aqui embaixo no scaffold, então eu comento a app bar e comento o botão de inserção. Eu não quero inserir um novo cliente aqui, eu estou apenas tendo a visão dos clientes que pertencem a este vendedor, tá? Por isso que eu comentei esse Float Action Button. Eu deixo o botão do filtro aqui, não tem problema, posso deixar este botão do filtro aqui. Só que este botão do filtro, ele tem que saber, né, nós temos que alterar de alguma forma, tá? Para que ele filtre os dados desta view, né, dos clientes que já pertencem ao vendedor, tá? Para que ele não traga de maneira alguma clientes pertencentes a um outro vendedor, tá? Pronto, e o restante da janela é da forma como nós já conhecemos. Tem uma outra alteração lá no final, que no momento de detalhar o registro, né? Normalmente nós navegamos para uma página de detalhe e aqui eu estou gerando um dialog box com uma informação, né? Detalhe os dados do cliente, tá? Muito bem, essa então a primeira aba. A segunda aba, na nossa ordem aqui, é a aba da rota, que é essa daqui, ó, rota, tá? Que eu estou mostrando um mapa aqui. Você está até ansioso, né, por esse mapa aqui, para ver como é que eu implementei? Bem difícil, você vai ver agora, ó. Vendedor rota page. O que ele está fazendo? Está mostrando uma imagem. Não foi tão legal assim, né? Então, ele está mostrando uma imagem que eu coloquei aqui no Assets. Assets, Images, eu coloquei aqui um Maps.png, tá? E lá em constantes eu criei um Google Map Fake, apontando para essa imagem, tá? No entanto, eu já vou mostrar para você aqui o seguinte, ó. Lá na página do Google, no site do Flutter, né, tem esse CodeLab aqui, ó, codelab.developers.google.com/codelabs. Deixa eu ver se ele vai apresentar, pronto. /codelabs /google-maps-in-flutter /, tá? Aí você chega aqui
nesse passo a passo para inserir o Google Maps dentro da sua aplicação, tá bom? Então vem aqui uma pequena introdução. Ele pergunta como é que você quer aprender isso daqui. Então, se você já tem um conhecimento em termos de Google Maps, de Flutter, você pode selecionar essas outras opções, mas eu sugiro que você selecione a primeira. Eu sou novo nesse tópico e eu quero ter uma boa explicação, quero aprender tudo sobre isso, que é essa primeira aqui. Você vai então aqui para o Next, ele fala um pouquinho sobre o ambiente do Flutter, tá? O que é que você vai precisar ter para cadastrar o Google Maps na sua aplicação? Um dispositivo físico, Android ou iOS conectado ao computador, ou o simulador do iOS ou um simulador do Android. Melhor que você tenha um dispositivo físico, tá bom? Aí você vai Next. Nessa seção aqui ele mostra então como é que você vai iniciar. Você vai adicionar esse carinha aqui, ó, lá no pubspec.yaml, a Google Maps Flutter, com a versão. Depois que você fizer isso daí, normalmente se você estiver dentro da IDE do VS Code, ele já vai instalar para você. Caso ele não faça isso, você chama o comando flutter pubget para ele pegar essa extensão, né, essa biblioteca e instalar no teu projeto. Depois disso, você precisa adicionar o Google Maps na aplicação, né? Você vai precisar das chaves da API do Google Maps, tá? Então, esse passinho aqui, ó, é explicando como é que você vai gerar essa chave dentro do teu usuário lá na plataforma do Google Maps, tá? Depois que você gera essa chave aí, você adiciona essa chave dentro da aplicação Android. Aqui ele está se referindo a uma aplicação Android, tá bom? Você vai então abrir o Android Manifesto e vai inserir a chave aqui dentro. Depois disso daí, aqui embaixo tem como é que você deve fazer isso para a aplicação que roda no iOS. Aí você vai colocar o mapa na tela. Para colocar o mapa na tela, ele traz aqui um exemplo. É até interessante que você faça primeiro um projeto fora do ERP, tá? Um projeto do zero, para você ver o mapa rodando nesse projeto. Aí você tem certeza, funcionou. Depois que você vê funcionando fora do projeto do ERP, no projeto zeradinho, você traz a implementação para dentro do ERP, tá? Dentro dessa tela aqui, ó. Vai fazer a implementação dentro dessa tela de rotas, tá bom? Ok, daí ele roda a aplicação, você já viu o mapa rodando, passa para a tela seguinte. Na tela seguinte, deixa eu ver o que ele tem aqui. Atualizando o Google Maps para o iOS, então, especificamente para quem utiliza o iOS. Depois nessa outra tela aqui, vamos ver o que é que nós temos. Colocando o Google no mapa, que ele vai começar a explicar como é que você pode marcar o mapa com alguns endereços, que é exatamente o que a gente quer, tá? É interessante então que você passe nesse passo aqui, nesse passo 6, com muito cuidado, para você entender como é que ele funciona, tá? Finalmente ele vai falar de algumas outras APIs aqui, né, que nós podemos, enfim, fazer uma série de coisas diferentes ali em cima do mapa, né? Uma delas nós vamos marcar a rota do cliente, tá? Nós podemos marcar a rota e se aquele cliente estiver desabilitado, colocar lá a marcaçãozinha com uma cor diferente. Enfim, tem várias coisas que nós podemos fazer e aqui estão as APIs para nós nos comunicarmos com o Google Maps, tá? Então é interessante, se você vai trabalhar com isso, tá? Com mapas, é interessante que você se aprofunde neste tema neste momento, tá? Leia com atenção isso daqui, entre nesses links, né, que falam sobre as APIs, enfim, se aprofunda nisso daí, tá? Implementa numa aplicação zerada, depois traz para dentro dessa tela aqui das rotas, tá? Um detalhe importante, né, é que esse CodeLab aqui é para quem implementa aplicações com o Android e o iOS, mas eu estou carregando aqui a aplicação para a web. E agora, tá? Sempre que você tiver essa necessidade, é só você buscar na internet, né? Flutter Google Maps Web.
e aí alguém vai ter alguma solução, vai ter algum post aberto, alguma issue já aberto lá no código, no site do Google, do Flutter, né? E já existe de fato essa para que você consiga carregar o mapa numa aplicação web, tá? Você vê, quando você procurar por isso daí, você vai chegar num post que vai te trazer, por exemplo, para esse código aqui do GitHub, ó. Flutter Web Google Maps Example. Então tá aí um exemplo do Google Maps rodando numa aplicação web feita no Flutter, né? Então baixa esse exemplo aqui para tua máquina, executa ele e vê se ele vai funcionar. Ou cria uma nova aplicação para a web, né? E no PubSpec você vai colocar o Google Maps, tá? Da forma como está aqui, ou da forma como você viu aqui anteriormente, na versão mais recente. Daí tu dá uma olhada no index desse cara aqui, no main dele, né? No projeto principal dele, ó. Como é que ele faz? Ele vem aqui no projeto principal, ele alterou aquele contador lá, tá? No scaffold dele aqui ele tem a appbar, e no container ele já chama um getMap, ó. Daí nesse getMap ele já tem implementado aqui a função que vai carregar o mapa para ele. Lembrando que nesse projeto principal dele, ele teve que importar aqui o Google Maps, teve que importar o Dart HTML e esse Dart UI, tá? Então deixo com você por enquanto isso daí. A gente volta, né, retorna depois para implementar isso no AFV, mas por enquanto fica aí como um desafio, né, para você se aprofundar e implementar essa aba das rotas, tá? Ok, então em termos de rotas aqui, né, no AFV Visão Rota, eu tenho apenas uma imagem sendo exibida. Você acabou de ver isso daí. A minha terceira aba é a aba de metas. A aba de metas é essa daqui, ó, vendedor meta page. E veja que eu também estou exibindo dados fakes, ó, mensal, 1200 ponto string, 625 ponto string, 1 do 7, 31 do 7. Tá? No entanto, é bem fácil você implementar essa daqui, né? Só que é necessário então apenas que você venha no banco de dados e pegue aqui, ó, os dados da meta para aquele determinado vendedor e carregue esses dados aqui para o vendedor analisar, tá? Tabela preço. Tabela preço, tá aqui ela, ó, vendedor tabela. Você vai ver que é uma tela daquela de listagem de dentro, né? Uma tela que nós utilizamos normalmente dentro de uma tela mestre detalhe. É uma lista page da parte de dentro de uma aba mestre detalhe, tá? Como seria, por exemplo, pessoa e endereço, ok? O que é que eu fiz então? Eu coloquei aqui um scaffold. Nesse scaffold eu coloquei um corpo chamando as colunas e as linhas dentro de um card aí, tá? Da mesma forma como nós fazemos nessas janelas que eu acabei de mencionar para você. No getColumns eu coloquei de forma fixa aqui jeitinho, descrição, valor original e valor tabelado. E aqui embaixo, ó, no lugar de eu fazer uma lista pegando os produtos daquela tabela, eu coloquei dois produtos de forma fake. Tá? Coloquei um primeiro produto aqui e um segundo produto aqui, tá bom? Por isso que esses dois produtos estão aparecendo aqui, ó, e não tem navegação em cima deles não, tá? O nome do cliente também coloquei fake aqui em cima, ó. Tabela de preço para o cliente João Paulo, tá fake aqui em cima, tá? Lembrando, né, que essa janelinha aqui, ela vai aparecer depois que você detalhar o cara aqui, tá? Então tu já vai ter o nome do cliente aqui quando você detalhar ele. Detalhou esse cliente, aí sim você vai ver quais são as metas relacionadas àquele cliente, quais são as tabelas de preço relacionadas àquele cliente, tá? De onde é que você vai trazer esses dados? Você vai trazer esses dados dessa tabela aqui, ó. Tabela preço produto. Perfeito. Finalmente nós temos promoções, né? Promoções, o que é que está aparecendo? Exercício implemente, tá? Já falou sobre isso, né? Você vai pensar nos requisitos dessas promoções. E em termos de página aqui, ó, eu tenho uma página FV Visão Vendedor Promoção. E a única coisa que eu tenho dentro dela
é uma app bar com esse exercício implemente, tá? E ali no corpo, eu já deixei essa estruturazinha aqui, que é a mesma estrutura que a gente utiliza para uma detalhe page, tá? Mas não tem nada dentro dela, ok? Aparece para o usuário apenas a app bar com esse exercício implemente, né? Para você essa mensagem aí, tá? Muito bem, então você viu aí uma série de exercícios, né? Esses exercícios vão aparecer para você lá no finalzinho do mês, lá nessa coluna aqui, ó, no seu Trello. Nesta coluna aqui, a fazer tudo, vão aparecer os exercícios dos módulos deste mês, tá? Do EFV, do SPED eu nem vou falar, porque o SPED nós temos que voltar para ele, mas eu vou colocar alguns exercícios sim, para você se aprofundar nas bibliotecas do SPED. Enfim, os exercícios dos módulos desse mês vão aparecer para você nessa coluna aqui, tá? Mas independente disso, você acabou de ver o vídeo, você já pode começar a trabalhar nesses exercícios que eu mencionei para você, tá bom?